tempo é um dos maiores mistérios do universo. Ele está presente em tudo o que fazemos, ditando o ritmo da vida, mas sua verdadeira natureza continua sendo um enigma. Será que o tempo é apenas uma ilusão criada pela nossa mente? Ou ele flui de maneira objetiva e inexorável, como um rio que nunca para? Filósofos, cientistas e físicos teóricos vêm tentando decifrar esse mistério há séculos, e a cada nova descoberta, mais perguntas surgem. Hoje, vamos mergulhar profundamente no paradoxo do tempo, explorando suas implicações científicas, os desafios de sua compreensão e até mesmo a possibilidade de manipulação temporal. Ao longo desse vídeo, vamos abordar diferentes perspectivas sobre o tempo, desde a visão clássica da física de Newton até as revolucionárias ideias de Albert Einstein e a relatividade. Discutiremos como o tempo pode ser afetado pela gravidade e pela velocidade, como ele se relaciona com o espaço e até mesmo se existe uma forma de viajar por ele. Prepare-se para expandir sua mente e questionar tudo o que você achava que sabia sobre o tempo. Afinal, será que o presente realmente existe? Ou estamos apenas navegando em uma grande ilusão temporal? O que é o tempo? Desde a antiguidade, o tempo tem sido um conceito intrigante para a humanidade. Filósofos gregos como Heráclito acreditavam que tudo está em constante mudança e que o tempo é a essência desse fluxo, enquanto Platão via o tempo como uma sombra imperfeita da eternidade. No entanto, nossa compreensão do tempo evoluiu muito com o avanço da ciência. No dia a dia, percebemos o tempo como uma linha contínua que separa o passado, o presente e o futuro. Mas será que essa percepção reflete a realidade? Na física clássica, Isaac Newton descrevia o tempo como algo absoluto e imutável, fluindo igualmente para todos os observadores, independentemente do que estivesse acontecendo no universo. Essa visão permaneceu dominante por séculos, sendo amplamente aceita até que Einstein apresentou sua teoria da relatividade. Com ela, descobrimos que o tempo não é fixo, mas sim relativo, podendo desacelerar ou acelerar, dependendo da gravidade e da velocidade do observador. Ou seja, duas pessoas podem experimentar o tempo de forma diferente, dependendo de onde estão e de como estão se movendo. Além disso, na mecânica quântica, o tempo se torna ainda mais misterioso. Algumas interpretações sugerem que ele pode não ser uma entidade fundamental do universo, mas sim uma propriedade emergente, surgindo da forma como percebemos os eventos ao nosso redor. Isso levanta uma questão intrigante. Será que o tempo realmente existe, ou ele é apenas uma construção da nossa consciência? Se o tempo não for absoluto, será que poderíamos encontrar uma maneira de manipulá-lo? Essas perguntas nos levam diretamente a um dos tópicos mais fascinantes da física moderna, a possibilidade da viagem no tempo. O tempo e a relatividade de Einstein. Antes da revolução trazida por Albert Einstein, acreditava-se que o tempo era uma grandeza fixa e universal, fluindo da mesma forma para todos, independentemente das circunstâncias. No entanto, com a teoria da relatividade restrita, Einstein mostrou que o tempo é elástico e pode ser afetado pela velocidade. De acordo com essa teoria, quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele em relação a um observador estacionário. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo, foi comprovado experimentalmente através de relógios atômicos, levados a bordo de aviões e satélites, que voltam marcando um tempo ligeiramente diferente dos relógios em terra. Já na relatividade geral, Einstein expandiu sua teoria ao incluir os efeitos da gravidade sobre o tempo. Ele demonstrou que a presença de grandes massas, como planetas ou buracos negros, deforma o espaço-tempo, fazendo com que o tempo corra mais devagar em regiões de maior gravidade. Esse fenômeno é tão real que os satélites de GPS que orbitam a Terra fora da influência intensa da gravidade precisam de ajustes constantes para manter suas medições precisas. Caso contrário, os cálculos de localização ficariam completamente desajustados em questão de horas. Essas descobertas abriram as portas para um novo entendimento do tempo, mostrando que ele não é absoluto, mas relativo às condições físicas do universo.
Isso também trouxe implicações fascinantes para a ideia de viagem no tempo. Se conseguíssemos viajar perto da velocidade da luz, ou nos aproximarmos de uma fonte de gravidade extrema, poderíamos experimentar o tempo de forma diferente, potencialmente avançando anos no futuro, sem envelhecer na mesma proporção que os que ficaram na Terra. Mas será que isso significa que o tempo é algo real, ou apenas uma ilusão gerada por nossa percepção? O tempo existe, ou é uma ilusão? Apesar de todas as descobertas científicas sobre a relatividade do tempo, alguns físicos e filósofos argumentam que o tempo pode ser apenas uma construção da nossa mente. O físico Carlo Rovelli, por exemplo, sugere que o tempo não é uma entidade fundamental do universo, mas sim uma consequência emergente de processos quânticos que percebemos de maneira linear. De acordo com essa visão, a noção de passado, presente e futuro pode ser apenas uma ilusão da nossa consciência, que organiza os eventos dessa forma para dar sentido ao mundo. Outra ideia intrigante é a do universo bloco, uma teoria que sugere que o tempo não flui, mas sim que todo o passado, presente e futuro já existem simultaneamente. Nesse modelo, o tempo seria como um filme onde cada quadro já está pronto, mas a nossa consciência só consegue enxergar um quadro por vez. Isso significaria que o futuro já está determinado, e a sensação de mudança e passagem do tempo seria apenas uma limitação da nossa percepção. Se isso for verdade, então a viagem no tempo não seria uma questão de mover-se através de um rio temporal, mas sim de encontrar um meio de acessar diferentes partes desse grande bloco do universo. Se o tempo for apenas uma ilusão da mente humana, isso nos leva a um questionamento ainda maior. O que realmente significa existir? Será que estamos apenas experimentando um fluxo subjetivo dentro de um universo atemporal, onde tudo já aconteceu e continuará acontecendo? Ou será que ainda há algo que não compreendemos sobre a verdadeira natureza do tempo? Essas questões permanecem sem resposta definitiva, mas nos fazem refletir sobre o que realmente significa estar vivo e consciente dentro deste mistério cósmico. Viagem no tempo, mito ou realidade? A ideia de viajar no tempo sempre fascinou a humanidade, sendo um tema recorrente em mitologias, ficção científica e até mesmo em teorias científicas. Embora pareça algo impossível à primeira vista, a física moderna sugere que certos tipos de viagem no tempo podem ser teoricamente viáveis, como vimos na teoria da relatividade de Einstein. Mover-se a velocidades próximas à da luz ou estar próximo a um campo gravitacional extremo poderia fazer o tempo passar de forma diferente para um viajante, permitindo que ele avance para o futuro. Esse conceito, chamado dilatação temporal, já foi comprovado em experimentos com relógios atômicos. No entanto, viajar para o passado é um desafio muito maior. Algumas soluções teóricas, como os buracos de minhoca, atalhos no espaço-tempo previstos pelas equações da relatividade, poderiam, em tese, permitir a viagem ao passado, mas até agora não há nenhuma evidência experimental de que esses portais realmente existam. Além disso, surgem problemas lógicos e paradoxos que tornam a viagem ao passado algo extremamente controverso. Se fosse possível viajar para trás no tempo e mudar eventos do passado, estaríamos desafiando a própria estrutura da realidade. Isso nos leva a um dos maiores desafios teóricos da viagem no tempo: os paradoxos. Os paradoxos da viagem no tempo. A viagem ao passado traz consigo uma série de dilemas filosóficos e científicos conhecidos como paradoxos temporais. O mais famoso deles é o paradoxo do avô, que questiona o que aconteceria se uma pessoa voltasse no tempo e impedisse o nascimento de um de seus ancestrais. Se esse evento ocorresse, a própria existência do viajante seria impossibilitada, o que significaria que ele nunca teria voltado no tempo para impedir esse nascimento. Isso cria um ciclo lógico sem solução aparente, desafiando nossa compreensão da causalidade. Outra teoria que busca resolver esse problema é a do universo ramificado, ou muitos mundos. Segundo essa hipótese, ao viajar para o passado e modificar um evento, o viajante criaria uma linha temporal alternativa, sem alterar sua própria linha do tempo original. Assim, ele continuaria existindo, mas teria gerado um universo paralelo,
onde as consequências de sua intervenção são diferentes. Essa interpretação, baseada na mecânica quântica, levanta a possibilidade de que múltiplas realidades coexistam e que viajar no tempo seja, na verdade, uma jornada entre diferentes versões do universo. Há ainda a ideia do princípio da autoconsistência de Novikov, que sugere que qualquer evento que ocorra ao viajar no tempo já está integrado à linha do tempo original, impedindo mudanças paradoxais. Segundo essa visão, se alguém viajasse ao passado, qualquer ação tomada por ele já estaria escrita na história, garantindo que a coerência da realidade seja preservada. Esse princípio impediria mudanças radicais, sugerindo que o tempo pode se autorregular para evitar paradoxos lógicos. Mas afinal, se o tempo pode se autorregular, isso significa que temos livre-arbítrio ou apenas seguimos um roteiro pré-determinado? O tempo e a consciência humana. Nossa percepção do tempo está intimamente ligada à forma como experimentamos a realidade. A consciência humana organiza os eventos em uma sequência linear de passado, presente e futuro, criando a sensação de um fluxo temporal contínuo. No entanto, alguns estudos sugerem que essa experiência pode ser apenas uma construção do cérebro, uma forma de interpretar o mundo à nossa volta. O neurocientista Benjamin Libet, por exemplo, conduziu experimentos que indicam que nossas decisões podem ser tomadas antes mesmo de estarmos conscientes delas, sugerindo que a percepção do presente pode ser uma ilusão criada pela mente. Além disso, estados alterados de consciência, como meditação profunda ou experiências próximas da morte, muitas vezes são descritos como momentos onde o tempo parece desacelerar ou até mesmo desaparecer. Isso levanta questões sobre a relação entre o tempo e a mente. Será que o tempo existe independentemente da nossa consciência, ou ele é apenas um mecanismo perceptivo criado por nossos cérebros? Se for o segundo caso, isso significa que a verdadeira natureza do tempo pode estar além da nossa compreensão, sendo algo que apenas interpretamos de forma limitada dentro da nossa experiência humana. Conclusão e reflexão final. O tempo continua sendo um dos maiores mistérios do universo, desafiando nossa compreensão e levantando questionamentos profundos sobre a natureza da realidade. A ciência nos mostrou que ele não é absoluto, mas sim relativo e moldado por fatores como velocidade e gravidade, abrindo possibilidades para a dilatação temporal e até mesmo para a viagem no tempo. No entanto, teorias filosóficas e descobertas da mecânica quântica sugerem que o tempo pode ser apenas uma ilusão criada pela mente humana. Se o passado, presente e futuro já existem simultaneamente, ou se o tempo é apenas uma construção da consciência, ainda não sabemos com certeza. O que podemos afirmar é que nossa relação com o tempo define nossa existência, e compreender sua natureza pode ser a chave para desvendar os maiores segredos do cosmos, ou, pelo menos, nos fazer questionar se estamos realmente vivendo um presente ou apenas navegando por uma ilusão cósmica.